Fala, meus filhos, tudo bem? Vamos dar continuidade na prova da EA, ok? Escola Especialista de Aeronáutica, prova do ano de 2014, código 22. Vamos lá para a questão de número 53. Seja um hexágono regular e um triângulo equilátero, ambos de lado L. A razão entre os apótemos do hexágono e do triângulo é... Então, olha só. O apótema é um segmento de reta que parte do centro do polígono e divide o lado em duas partes iguais, ok? Só que se você reparar na figura, o lado do hexágono vale L e o lado do triângulo equilátero também vale L, certo? Perfeito? Então analisa comigo, lá vai, presta atenção. Então, como aqui vale L, você sabe que o triângulo equilátero ele é formado por três lados iguais e o hexágono ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Então, como ele quer saber esse apótema, que é o A6, eu vou fazer o seguinte. Pode perceber que esse A6 aqui, ó, ele é a altura desse triângulo equilátero, perfeito? Então, conclusão, o meu A6, que é o apótema do hexágono, ele é igual à altura do triângulo equilátero, que nesse caso é L raiz de 3 sobre 2. Eu acredito que todo mundo sabe a fórmula da altura de um triângulo equilátero. Então, eu já tenho aqui o meu apótema do hexágono. Agora eu vou calcular quanto é que vale o apótema do triângulo equilátero. Repare isso aqui, meu filho. Olha só. Aqui o triângulo equilátero, pode perceber que eu tenho aqui, ó, 3 lados iguais. Então cada lado desse aqui, ó, vale L. Show de bola? Aí olha só o que vai acontecer. Lá vai. O apótema é esse segmento daqui para cá, ó, do centro do polígono até o ponto médio do lado, certo? Então perceba, como isso aqui é um triângulo equilátero, se eu colocasse, por exemplo, o compasso, o bico seco aqui e a parte que risca aqui, pode perceber que esse triângulo ele iria ficar dentro de uma circunferência. Então, conclusão, nós podemos perceber que essa distância daqui para cá, ó, vai ser, no caso, vai ser o raio, ok? Se eu colocar esse cara aqui dentro, então conclusão aqui 90 graus, então o apótema esse segmento daqui para cá, eu vou calcular ele da seguinte forma, meu filho. A partir do momento que eu ligo esse raio é um segmento de reta bissetriz. O que é um segmento de reta bissetriz? O segmento de reta bissetriz é um segmento que divide o ângulo em duas partes iguais. Só que lembra que como o triângulo é equilátero, então significa dizer que todos os ângulos são iguais, todos os ângulos internos. Ou seja, cada ângulo interno vale 60 graus. A partir do momento que eu traço aquele raio, acaba dividindo o ângulo em duas partes iguais. Show de bola? Então acompanha comigo. Então, como divide esse ângulo em duas partes iguais? Então isso aqui vale 30 graus. Então, olha só como é legal. Como o apótema divide o lado, esse pedaço que eu estou riscando de azul vai valer L sobre 2. Então, conclusão, para achar o A3, eu vou fazer cateto oposto pelo cateto adjacente. No caso, tangente de 30 graus. Cateto oposto A3 sobre L sobre 2. Só que a tangente de 30 vale a raiz de 3 sobre 3. E esse cara que está dividido, eu vou passar multiplicando, L sobre 2. Que esse cara aqui vai ser igual a quem? O meu apótema, ok? O apótema do triângulo. Aí, conclusão, bora só finalizar. Então, meu A3, ele é igual a raiz de 3 vezes L sobre 6. Então, está aqui o apótema do triângulo equilátero. Só que ele quer saber a razão, deixa eu só conferir, a razão entre o apótema do hexágono e o apótema do triângulo equilátero. Então vamos lá, meu filho, bora finalizar. Então a razão vai ser igual o A6 dividido pelo A3. Então olha lá, lá vai. Quanto é o A6? L raiz de 3 sobre 2 dividido por L raiz de 3 sobre 6. Aí, conclusão, conserva a primeira, L raiz de 3 sobre 2, e multiplica pela inversa da segunda, 6 sobre L raiz de 3. Conclusão, esse cara vai embora, 6 dividido por 2 vai dar quanto? 3. Vê se tem essa alternativa. Tem letra B de bola, meu filho. Letra B é a minha alternativa correta. Show de bola? Vamos resolver a próxima questão nesse espaço aqui, ó, que ainda resta, certo? Questão de número 54.
Questão de número 54. Ele fala o seguinte, ó, acompanha comigo aí no teu material. Se seno de x é igual a raiz de 3 sobre 2 e o x está no intervalo de 0 a 2π, então a soma dos valores possíveis para x morreu. Então olha só, ele fala o seguinte, o seno de x é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2, perfeito? E ele falou que esse ângulo x está no intervalo, certo? Maior ou igual a 0 e menor ou igual a quanto? 2π, ok? Se nós analisarmos o ciclo trigonométrico, aí lembra, aqui ó, nós vamos ter o cosseno e aqui nós vamos ter o seno, perfeito? Aí lembra, daqui para cá os valores são positivos em relação ao seno. E só que tu pode fazer isso aqui, unidos seremos todos calouros. O que significa isso? Que no primeiro quadrante o cosseno e a tangente serão o quê? Positivo. No segundo quadrante o seno apenas será o quê? Positivo. Então no terceiro e no quarto o seno vai ser o quê? Negativo. Aí conclusão, qual o ângulo no primeiro quadrante em que o seno seja raiz de 3 sobre 2? Não é 60 graus? Ela não é, filho? Beleza? Então tá aqui, ó, 60 graus, ok? E ele pode ser também aqui, ó, ele pode ser quanto? Ele pode ser também 120, ok? 120, o que falta para 180. Ou seja, no primeiro e no segundo quadrante, o seno vai ser o quê? Positivo, show de bola? Só que se você perceber, a tua resposta está irradiando. 60 graus, todo mundo já nasceu sabendo, ok? Todo mundo já nasceu sabendo que vale π sobre 3. 180 graus dividido por 3 dá 60. Mas 120, pensa comigo, 120, aqui não é π, menos π sobre 3 vai dar quanto? 2π sobre 3. 2π sobre 3, certo? É isso aí, meu filho, confirma? 2π sobre 3. Aí, conclusão, 2π sobre 3. Ó, só que fazer assim, ó, 180 dividido por 3, 60. Vezes 2, quanto é que dá? 120. Show de bola? Então, 2π sobre 3 mais π sobre 3. Aqui vai dar 3π sobre 3. Corta 3 com 3. Então, a soma dos possíveis valores para seno de x igual a 3 sobre 2 é igual a π. A minha alternativa correta é a letra B, ok? Então, como eu falei, cada vídeo irá conter 2 questões. Obrigado, pessoal!